O fenômeno da dor. Boliterapia, tecnologia de cura. A dor controlada é a panaceia para muitas doenças. Por exemplo, em termos de cronologia, acontece o seguinte: após 15 minutos de ficar de joelhos, a gagueira desaparece. A consciência da pessoa aumenta tanto que nem mesmo os mosquitos conseguem pousar nela. Após 40 minutos, ocorre um aquecimento do coração, o que clareia a consciência e melhora a visão. Após 1 hora, as vozes nos possuídos diminuem, e após 2 horas e 30 minutos, as vozes desaparecem completamente. Todos os demônios são expulsos. Por exemplo, os mais agressivos são expulsos entre 3 dias e 6 meses, mas todos, sem exceção, são removidos em até 3 horas. E apenas alguns raros voltam, e sem joelhos os mais fortes não são expulsos de jeito nenhum, enquanto você viver na Terra. Se uma pessoa com epilepsia começa a usar esse método 1 vez por dia, não terá mais crises, e em 3 meses a epilepsia é completamente curada. Isso pode ser verificado agora mesmo, e o principal, a pessoa fica muito mais inteligente. Ao se ajoelhar, percebe-se que a pessoa cria o pensamento, não é ele. Qualquer pergunta feita recebe a resposta mais completa, que inclui sobriedade, responsabilidade e perspicácia. Um texto técnico difícil é compreendido já na primeira leitura. Ao contrário, por exemplo, se não estiver de joelhos, o mesmo resultado só pode ser esperado na 10ª ou 11ª tentativa. Falando em termos científicos, acontece o seguinte: o ser humano tem em seu subconsciente uma proteção contra a dor e principalmente contra o choque, parada cardíaca e respiratória, contra um potencial elétrico excessivo, contra a dor que abafa os biorritmos. Mas o choque é uma reação muito rápida a traumas. Por isso, embora o organismo libere substâncias conhecidas no sangue, como adrenalina, serotonina e outros hormônios, a quantidade delas é limitada devido ao rápido surgimento da dor, e é por isso que o choque é perigoso. Na terapia da dor, a dor é provocada gradualmente nos joelhos, e ela aparece aproximadamente depois de meia hora. E por isso é totalmente segura, pois o organismo ativa todas as forças de defesa e ao mesmo tempo se livra de doenças, até mesmo como câncer e epilepsia inclusive. Em resumo, a dor é o estimulante mais ativo da saúde e da força do ser humano. A dor surge pela destruição visível ou invisível de tecidos, nervos, ossos, órgãos e mentalmente por mudanças em ideias, pontos de vista, leis e dogmas, etc. Como se sabe da física, quando a matéria se decompõe, libera-se energia, que a define como objeto ou como algum significado, na mente. A dor ativa todo o organismo, o que naturalmente, automaticamente eleva o nível de consciência e os potenciais elétricos. Neste caso, a dor é um catalisador e estimulante, um acelerador de todos os processos internos benéficos. O metabolismo acelera, a imunidade aumenta, a produtividade melhora e o tempo de descanso diminui. A própria dor livra a pessoa de muitos vícios, como a libertinagem, a irresponsabilidade, a imprudência, a falta de vontade de viver, a distorção da realidade, a plenitude das sensações criativas e espirituais e o desejo de viver. Todos sabem que o bem é mais resistente e forte, mas para aproveitar isso, é preciso uma dificuldade artificial e controlada. Pode-se, por exemplo, saltar de paraquedas, fazer trilhas, escalar montanhas, praticar esportes ou passar horas na academia, sobrecarregando o corpo para sentir dor muscular diária. Por isso, a dificuldade mais conveniente e constantemente crescente é a dor, provocada por vontade própria em partes seguras do corpo. Cura pela dor, sensação de terapia. As propriedades curativas da dor são conhecidas pelas pessoas desde tempos imemoriais. Uma série de profetas do Antigo Testamento nos traz testemunhos de uma abordagem fundamentalmente diferente da dor em comparação com a que existe na medicina moderna. Das profundezas dos milênios chega até nós um método de recuperação comprovado pelo tempo, que é constantemente confirmado por resultados positivos de cura. Seguro e totalmente natural, que oferece a oportunidade de compreender a essência da doença. Por meio da criação de dificuldades ideais na forma de sofrimento físico, ele permite harmoniosamente as reservas internas do organismo. Essa característica é uma das principais vantagens desse método. Tendo evitado a invalidez e observando resultados positivos em muitas pessoas, o autor sentiu a necessidade de compartilhar isso com aqueles que realmente desejam se curar e estão dispostos a dedicar esforço pessoal, colocando esse desejo em prática.
Aquele que decidir confiar nesse método terá a oportunidade de sentir mudanças positivas reais em seu estado já na primeira aplicação. Este método cura todas as doenças, tratando simultaneamente todos os órgãos e sistemas do corpo. O método tradicional geralmente trata só um órgão e foca em aliviar sintomas, mas todos sabem que não é assim. Por exemplo, uma doença ocular é acompanhada por disfunções, no mínimo do fígado, dos intestinos e, claro, como resultado de alterações nas funções do córtex cerebral. Ele é especialmente eficaz no tratamento de doenças mentais, já que a propriedade surpreendente e maravilhosa desse método oferece liberdade para abrir o caminho para o renascimento moral, o esclarecimento da alma, o fortalecimento do espírito e a humildade da mente. Permite compreender o mundo interior e externo, entender suas leis e usar esse conhecimento para o próprio bem e dos outros. O princípio de cura proposto baseia-se no fato amplamente conhecido de que o sofrimento purifica a alma, a mente e o corpo. Mas as dificuldades físicas autoimpostas voluntariamente nessa posição ajoelhado permitem não sofrer. A capacidade incomum de não sofrer com a dor física surge do caráter e é favorecida pela mudança de atitude diante da dor. A partir dos resultados positivos obtidos, surge a fé e a confiança. Daí vêm as conclusões corretas sobre a conveniência e a ajuda real. Aqui, a mente reage à dor não como um sofrimento desagradável, mas como dificuldades necessárias. Dominar esse método de cura permitirá não sofrer com a dor e os transtornos emocionais, além de usar conscientemente as sensações dolorosas com objetivos específicos de purificação, iluminação e fortalecimento do corpo, da mente e da alma. Esse método, com mínima violência, humildade e sacrifício, purifica e liberta de todo mal, neutralizando seu potencial negativo. O rei Davi praticava esse método usando conscientemente a dor nos momentos difíceis para aliviar sofrimentos da alma e do corpo. Ele se ajoelhava e se libertava do distúrbio mental e físico. Esse método também encontrou aplicação nos dias de hoje. Por exemplo, em São Petersburgo existe uma clínica de terapia da dor. Qual é a vantagem desse método? Na sua simplicidade, o método não precisa de medicamentos, de calmantes externos, nem de dependência de algo ou alguém, pois tudo o que é necessário é produzido pelo próprio organismo sob o efeito da dor. Ele está disponível para as massas, desde que se cuide da saúde dos joelhos. Para restaurar e fortalecer os joelhos, são necessárias caminhadas. Esse é o meio mais eficaz. A principal vantagem da terapia da dor é que surge a possibilidade de autorregulação. Ao reagir à dor, o organismo começa a produzir substâncias como adrenalina, serotonina e outros estimulantes da vida, incentivando o funcionamento dos órgãos internos, sem medicamentos, o que é ideal ao utilizar esse método. Ele permitirá curar quase todas as doenças, seguindo certas condições, normas e prazos. No entanto, é preciso considerar que danos mentais e físicos levados ao extremo não podem ser curados de forma alguma. Por exemplo, nem mesmo esse método pode restaurar um dente apodrecido. Além disso, há doenças que só podem ser superadas com esforço pessoal e lembrança constante durante o tratamento, como traumas e paralisia. Esse método cria uma força de revitalização da carne, obtida a partir de muitas qualidades. São elas: desejo, vontade, humildade e outras características semelhantes do ser humano. Ninguém gosta de sentir dor desde o início. Todos os seres vivos procuram evitá-la, assim como as doenças, o que torna possível a prevenção e a cura de várias enfermidades. O que muda fundamentalmente a nossa percepção da dor? Experimente e surpreenda-se. Você não precisa provar nada para ninguém. Por exemplo, alguém pode entrar em choque após lesão ao sentir dor aguda, comprovando o efeito bloqueador da dor no sistema nervoso. Mas o ser humano tem uma resistência ao choque, enquanto as estruturas patogênicas não têm. Por isso, o sistema nervoso delas é bloqueado durante a aplicação desse método. E por causa dessa propriedade, não importa de qual doença você quer se livrar: câncer, resfriado, síndrome da imunodeficiência adquirida, gagueira, que, por exemplo, desaparece em apenas 15 minutos. Continua. Esse método cura doenças porque, durante sua aplicação, os músculos das pernas, os nervos e o aparelho vestibular são ativados e trabalham. A dor nos joelhos após meia hora libera no sangue e nervos substâncias como adrenalina, serotonina, opiáceos, morfina e outros analgésicos e estimulantes.
Assim como muitas substâncias desconhecidas pela ciência, agora sabemos que ela não sabe tanto quanto pensamos. Bem, um trocadilho. A percepção melhora, principal indicador de saúde. Há também aumento na percepção de cores, contraste, saturação, brilho, além de mais foco e percepção tridimensional. Todo o organismo recebe uma carga de energia vital, principalmente o cérebro e o córtex cerebral, dos quais depende a interação harmoniosa de todos os órgãos e sistemas. Neste caso, a dor age como catalisador, acelerando processos internos benéficos. O metabolismo e a imunidade aumentam, a produtividade melhora e o descanso reduz. Este método explora as vantagens da bondade sobre o mal, reconhecidas pela ciência, na resiliência. No método, ao enfrentar dificuldades, dor e sofrimento, as estruturas patogênicas não suportam isso por serem paralisantes. Por isso, elas morrem sem violência e não renascem mais. E isso só acontece com o método proposto. Todo evento ou ação, incluindo doenças, tem início e fim, com fases de crescimento, maturidade e envelhecimento entre eles. O procedimento rompe as conexões de alterações patológicas dolorosas, já que essas estruturas também podem adoecer, mas, diferente dos humanos, não se curam. Ao aplicar esse método, todas as doenças, inclusive as patológicas, são bloqueadas, deixam de agir e ficam imobilizadas, o que interrompe a sequência, o tempo e a intensidade da doença, prejudicando seu desenvolvimento, o que também contribui para a recuperação. É o mesmo que não respirar. É exatamente essa condição que a boletiterapia cria para a doença. E é por isso que os programas patogênicos são eliminados, sem afetar os órgãos internos já após o primeiro procedimento. Pessoas de mente sutil, adeptas de alimentação dietética, iogues, curandeiros e médiums observam cerca de 20 efeitos positivos de saúde ao longo desse procedimento, dos quais os principais estão descritos neste trabalho. Particularidades de ajoelhar-se. É necessário ficar de joelhos sobre os dois, encontrando imediatamente o centro de gravidade, de modo que o peso do corpo seja distribuído igualmente sobre cada joelho ou de acordo com a dor. É mais fácil ficar de joelhos no chão de pedra ou em azulejos, pois a pedra esfria e por isso alivia o sofrimento. O apoio deve ocorrer entre as patelas e ossos, com leve pressão nas patelas. As coxas ficam um pouco tensas pela inclinação para trás e os pés devem estar horizontais, paralelos ao chão. Não use tecidos macios ou grossos sob os joelhos. O ideal é tecido comum de calça de verão. Não deve ser usado durante o procedimento. Evite roupas sintéticas de nylon, de seda ou muito justas, pois a pele precisa respirar. Esse método permite ficar em pé por muitas horas, dependendo da necessidade. O tempo de permanência de joelhos deve ser determinado pelo próprio paciente, com base em sua experiência acumulada. No caso de isolamento em casa, quando a pessoa não vê ninguém, não assiste televisão e não ouve rádio, a eficácia aumenta e o tempo é reduzido. É preciso levar em conta que, nos primeiros 6 meses, ocorre uma limpeza geral do organismo das estruturas negativas acumuladas, por isso é necessário ter perseverança. A preparação para a primeira sessão de terapia da dor envolve eliminar todos os problemas. Inclui ingerir água e alimentos até 2 horas antes do procedimento. É necessário desligar o telefone, preparar os itens de higiene necessários, pois pode haver uma grande produção de saliva e lágrimas, às quais não se deve dar atenção, sem se envolver em sentimentos e emoções, mantendo total calma. Faz-se de tudo para não se levantar durante esse tempo. Isso é muito importante, pois ao se levantar mesmo que por 1 minuto, a sessão de terapia da dor precisa ser iniciada novamente, pois estruturas mentais neutralizadas pela doença deslocam sua consciência para outro lugar. E caso a sessão seja interrompida, ela pode ser repetida após um pequeno descanso, digamos de 1 hora, por exemplo. Para um alívio correto e rápido da doença, não se deve se apoiar, encostar ou manter as mãos sobre a mesa. Somente diante de dificuldades naturais máximas, ou seja, no nosso caso, dores no joelho, esse método de tratamento ajuda. Também não se deve pensar, falar ou comentar sobre dores, sentimentos ou sensações antes, durante ou após a sessão, pois essa força é ainda mais difícil de suportar do que apenas aguentar a dor no procedimento.
Uma postura adicional útil poderia ser a posição de lótus, que possui algumas vantagens e 3 desvantagens, a dificuldade de executá-la dependendo do ambiente ao redor. O principal dessa posição é ativar pontos biológicos na região genital ao usá-la. Como eles estão abertos e em uma posição inadequada, podem ser constantemente afetados negativamente pelo ambiente urbano ao redor. A vantagem da posição de lótus é que ela pode ser usada durante o descanso noturno, é harmoniosa, leve e, por isso, aceitável em trabalhos sentados e descansos. A posição de lótus, se bem utilizada pelo paciente, pode ser oferecida como alternativa auxiliar à posição de joelhos. Atualmente, métodos de purificação dos yogis indianos, como catarsis e rebirthing, estão sendo ensinados e aplicados em todo o mundo. Esses métodos visam liberar emoções e paixões acumuladas, que, se não eliminadas, podem causar histerias, colapsos mentais, neuroses e depressões. Na terapia da dor, se o tempo mínimo de 2 horas e 30 não for cumprido, é mais difícil perceber a utilidade e necessidade do procedimento. Levantar-se de joelhos fica mais fácil quando previamente são colocadas cadeiras ou banquinhos à esquerda e à direita, nos quais você pode se apoiar apenas durante o ato de se levantar dos joelhos e sentar-se em um deles, após o procedimento para descanso. Na primeira vez ajoelhados, pacientes costumam suportar até 1h30, pois sentem náuseas e vômitos pela liberação de sentimentos negativos. Agora é melhor levantar e descansar. Recomenda-se aumentar o tempo do procedimento aos poucos, começando com 1h30 na primeira sessão. Se repetir o procedimento após 1 hora durante 2 horas e 30 minutos, a sensação desagradável não vai aparecer. Esse tempo é obrigatório, é o ideal, pois somente esse período neutraliza completamente todas as estruturas patogênicas, seus programas mentais e códigos. É difícil acreditar nisso, mas existem doenças que entram em contato direto com a mente da pessoa doente. O objetivo desse contato é exercer pressão para que a pessoa não fique de joelhos. Essa violência mental pode durar até 3 dias, desde que haja firmeza na constância da aplicação da dor, da terapia e sem que a mente da pessoa doente pense sobre esse assunto. A adaptação à dor ocorre com a aplicação regular do procedimento após 3 dias, mas um estado completamente livre de incômodo pela dor só pode ser alcançado após 1 ano. Nos primeiros procedimentos é possível sentir sonolência profunda, que pode ser aliviada com concentração em alguma atividade. O alívio das vozes com terapia regular da dor ocorre após cada procedimento e geralmente após 1 mês. A cura completa leva de 3 a 5 anos. Se o paciente com epilepsia começar a aplicar esse procedimento regularmente, as crises não voltarão a ocorrer. O tempo de recuperação da epilepsia é de 1 ano. Em 2 dias de tratamento, a abstinência de dependentes químicos, alcoólatras e fumantes é eliminada. Todas as doenças cardíacas são curadas: aterosclerose, fibrilação, infarto do miocárdio, arritmia, hipertensão, isquemia e assim por diante, etc. Resfriados, doenças pulmonares, asma, tuberculose, câncer pulmonar. Você pode usar esse método seguro de terapia da dor sem riscos, sem depender de outros e sempre ter a tecnologia de cura à disposição.